Boa noite, pessoal. Meu nome é Valnei, moro no Brasil. Como os outros colegas, não sou da área de programação também. Começo aqui a minha apresentação com essa reflexão, né, sobre essa frase que eu achei muito significativa, que programar é a arte de melhorar a vida das pessoas. Sempre fui interessado na área de tecnologia, né, mas eu me formei primeiro em enfermagem, aí fiz uma especialização em enfermagem, depois fiz mestrado. Dentro da área de design gráfico, eu sempre me direcionei mais para a área de web design, de UX UI, então gostava disso. E aí eu conheci OutSystems, e quando eu conheci OutSystems, eu percebi que OutSystems era uma ponte para quem não é da área de programação, conseguir acelerar a área de programação, aprender código de uma forma visual e, ao mesmo tempo, poder crescer nessa área, porque depois de aprender OutSystems, você vai ter que aprender outras coisas que estão englobadas ali junto no pacote, né? Porque não dá para mentir que a gente precisa estudar código também, precisa entender lógica de programação, então é isso. Sobre a experiência com a Trusted, eu tive uma das melhores experiências mesmo, porque eu venho estudando OutSystems desde o ano passado, mas assim, a melhora que eu obtive e tudo que eu consegui, eu acho que eu devo parte a Trusted, parte aos meus esforços pessoais, que tem esse equilíbrio também, né? Eu consegui 3 certificações durante o tempo que eu estou aqui na Trusted. Eu comecei junto com o pessoal em novembro, consegui a certificação de Reactive, consegui a certificação da OutSy, que é OutSystems Cloud, e consegui a de front-end, que me deu um pouquinho de trabalho. Gosto de estar mencionando isso, porque todo mundo, se esforçando, consegue atingir seus objetivos. Esse suporte e essa monitoria que é dada pela academia, né, isso faz muita diferença, porque eu venho de um aprendizado que era um curso de vídeo. E um curso de vídeo, ele deixa muitas lacunas, porque você vê o vídeo, mas você sempre fica com alguma dúvida. E ver o vídeo e fazer junto com o vídeo não te agrega, você não aprende a executar aquilo, porque para executar você tem que tentar fazer, errar, e aí quando você erra, as coisas que a gente erra são as coisas que a gente mais fixa, né? Eu acho que os diferenciais, assim, da academia mesmo foram esses, né? Uma academia que apresenta pra gente outras áreas, né? Que são a lógica de programação, as soft skills, o inglês, né? Os projetos práticos, né? Baseados em experiências reais. Para citar aqui, a gente trabalha como se fosse mesmo no mundo real, assim, com sprints, né, com toda a experiência que você teria no mundo real. Então, é uma coisa que é muito valorosa, porque existe essa grande diferença, talvez, no mercado, em que você, às vezes, vai para o mercado despreparado, mas eu acho que na academia a gente tem essa experiência, então, semanalmente, a gente tem que fazer entregas, a gente tem que cumprir prazos, então, isso aí é que eu acho que deve ser no mundo real. O James tenta trazer esse cenário para a gente, né? Como eu disse, é uma academia que traz para a gente essa visão multidisciplinar. O mais valioso para a gente, eu acho que é essa história de ter o acesso ao Discord, né, 24 horas. Eu tive muitas experiências que eu precisei da ajuda do James, o Ebert também me ajudou muitas vezes, Mariana nem se fala, né? Todo mundo aí sempre, o time realmente é 10, né? Assim, eu só tenho muita gratidão porque, e não posso esquecer de falar dos colegas que o relacionamento é sempre um relacionamento muito próximo, né? Uma comunicação, todo mundo está sempre disposto a ajudar, né? Assim, cada um tem, assim, uma skill que pesa mais para um lado, tem mais uma competência maior do que a outra, e todo mundo tá sempre disponível a ajudar. Eu acho que isso faz parte aí, e isso agrega muito, né? Passando ao próximo passo aqui, é uma sinopse mais ou menos do que os outros colegas já apresentaram. Então, assim, eu vou falar que a gente começou pela arquitetura, né, que foi baseado no Three-Layer Canvas, sobre a questão do isolamento de módulos, né, a tradução dos requisitos do negócio para a lógica, modelagem de dados, essa tradução também das regras de negócio para as entidades, o que é esse conceito, né, de entidade. A gente trabalhou tudo isso, né? A gente já começa
fazer o projeto já pensando na escalabilidade do projeto, ou seja, fazendo essa arquitetura pensando que isso pode crescer e deixando esse projeto pronto para crescer, né? Porque se a gente não tem uma arquitetura bem feita, depois esse projeto pode ter um problema lá na frente, a gente não consegue escalar ele. E a parte de base de dados é, assim, um coração de OutSystems, e são as coisas mais cobradas, assim. Você pode olhar nas entrevistas de emprego, tá lá. Sempre pede SQL, base de dados e arquitetura, porque essas coisas são muito importantes, né? São conceitos ali base da lógica de programação e do pensamento assim, dessa escalabilidade de aplicativos, né? As questões das boas práticas, que também entram, né, nesse conceito aí da escalabilidade, os padrões, né? O CSS da OutSystems, que é totalmente diferenciado, que você tem que ali aproveitar ao máximo as classes do próprio CSS, a dificuldade de você poder mostrar esses dados que você tem ali nas entidades em tela, né, trabalhando com filtros, de poder salvar esses dados em ações de CRUD e os protocolos de segurança. O meu aprendizado maior em arquitetura com o James aqui foi sobre a questão da camada core, porque a camada core, ela pode ser, o que a gente vê nas aplicações monolíticas é que sempre a gente tem todas as entidades numa só camada. E a arquitetura, por boa prática, você tem que ter um conceito isolado do outro, ou seja, nesse projeto nós tínhamos a questão do crédito e a questão do cliente, o conceito do cliente. Esse cliente, ele vai ser aproveitado depois para outras aplicações. Por exemplo, isso é uma aplicação de banca. Nessa aplicação de banca, você tem, por exemplo, um segmento de seguros, você tem um segmento de crédito, você tem o próprio segmento do banco. Então, você tem essa entidade cliente que pode ser reaproveitada em várias outras conceitos do próprio banco, né? Nas nossas aplicações, a gente tem aquele modelo da tela principal e a tela de detalhe. E aí, quando você passa da tela principal para a tela de detalhe, você passa um parâmetro. E esse parâmetro, normalmente, que é passado, é o parâmetro do ID. E isso é uma péssima prática, porque você expõe a aplicação, você está expondo o ID do usuário ali, naquele parâmetro que está no endereço do navegador. E quando você usa o grid, você tem um ID que a aplicação cria para você, através de uma ação, que é um número difícil de ser rastreado, e aí você tem mais segurança, porque a pessoa pode tentar várias e várias vezes violar essa aplicação que ele não vai conseguir, é difícil fazer essa violação. Agora, ao passo que se ele tiver o ID, o 01, 02 lá em cima, se ele colocar o 02, ele vai aceder aos dados do outro cliente. Então, assim, a questão de segurança é importantíssima. Sobre a questão de validação de roles, isso é importante também porque no paradigma de programação reativa, você tem o reaproveitamento das telas. Então, você ali, por exemplo, depois de mostrar para vocês, eu tenho uma tela que foi reaproveitada para 3 diferentes papéis. O papel de uma pessoa que tem acesso a tudo, o papel de uma pessoa intermediária e o papel de uma pessoa que tem acesso limitado, que seria aquelas caixinhas que vocês preenchem ali no início das telas, ali que a gente chama de roles, né? A questão das convenções de nomes, né? A gente usou o Pascal Case, né? Que os nomes das entidades, os nomes das ações têm que ter significados que denotam o nome da ação, né? Para ficar ali mais semântico. Aí as boas convenções que a OutSystems sugere para que a gente faça, que é preenchimento das labels, né? Comentar as lógicas assim que pode ser uma lógica mais complicada, até porque o outro colega vai acessar essa lógica para que ele entenda, que fique tudo muito claro, né? Os fluxos de ações, eles devem ser na posição vertical e devem ser claros, limpos, né? Eles não podem ser... A gente vê cada coisa, assim, às vezes o programador quer deixar tudo bonitinho, ele faz uns quadrados, ele faz um fluxo, né, totalmente diferente, mas assim, OutSystems, porque o fluxo é isso, né? Entrada de dados, processamento
e saída de dados. Então, um fluxo deve ser na vertical. Tentei fazer o aplicativo responsivo, trago aqui alguns exemplos de telas aqui. Eu tentei fazer assim o meu projeto visualmente o mais clean possível, né? E bem minimalista, porque eu tenho a minha visão de design é minimalista. Aqui estão as cores, né? A marca, como vocês podem ver. Um detalhe que eu acho que os colegas não mencionaram também, que a gente colocou aqui foi o favicon, né? Então, assim, aqui tem a cor da marca, que é proeminente, né? Assim, inclusive até uma cor muito parecida de banco, né? Tem aqui os elementos da marca, que são a fonte, né? Tem também a tradução de uma imagem que transmite ali a tranquilidade, transmite uma pessoa que atingiu ali seus objetivos, né? Então, assim, são pontos importantes também para estar trabalhando. E uma coisa muito interessante é que a gente conhece o Assistance por aplicativos internos, mas, na verdade, dá para construir também uma landing page. Uma landing page é uma página que era feita para captar clientes, né? Para estar ali direcionada para uma ação. Nesse caso aqui, é para oferecer um empréstimo para os clientes e para facilitar a vida dos clientes para que eles possam aceder e fazer o seu cálculo ali dos empréstimos. Eu optei por não colocar diretamente aqui a simulação do crédito, para não ser assim mais direto e para diferenciar aqui o fluxo, né? Mas eu criei um fluxo diferente, que é quando o cliente, se ele decidir clicar aqui, ele vai direto para a área que ele faz a simulação, ou se ele não tiver ainda decidido sobre o empréstimo, ele pode vir aqui e obter mais informações sobre as questões do crédito, que estão aqui com pouco texto também, porque ninguém gosta de ler muito texto, e se ele ainda tiver com dúvida, ele pode vir aqui nas dúvidas frequentes, ele vai encontrar as dúvidas para a parte para sanar as dúvidas dele aqui, e construir também aqui um footer para ele passar desses links aqui para outras áreas do banco mesmo. Os colegas já fizeram essa simulação, então já deixei preparado aqui. Sobre as validações de campo, esses campos aqui, eles têm lógicas específicas, validações específicas. Nesse aqui, por exemplo, a pessoa tem que ter mais de 18 anos. Aí, se ela não preencher esses campos, vai ser apresentado essas mensagens aqui para o cliente, e uma vez que ele tenha preenchido, ele vai poder submeter aqui. O cliente pode preencher os dados aqui, ou ele pode arrastar os slides, e aí está tudo conectado ali, como vocês podem ver, quando eu mudo, o cálculo já é feito automaticamente, né? Assim, tem muita lógica aqui por trás disso, né? E aí, uma vez ele tendo preenchido esses dados, aqui já tem um aqui com dado preenchido, ele vai clicar, vai submeter o pedido, né? Aqui tem uma área que, se ele já for cliente, ele pode preencher para obter taxas diferenciadas ou qualquer serviço que o banco possa oferecer. Ele vai submeter o pedido. Uma vez submetido o pedido, ele entra num fluxo de formulário. Esse fluxo de formulário, se ele chegar aqui e ele deixar de preencher algum campo, todos esses campos têm validação, porque os campos são obrigatórios, né? Então, se ele não preencher, ele não consegue ir adiante, porque nessa lógica, onde a gente separou aqui por partes esse formulário, através de um elemento da OutSystems, que a gente pode colocar a validação ou não para ir para o próximo campo, também está inserido esse bloqueio do usuário aqui, caso ele não preencha cada área com os dados corretos. Já tem um preenchido aqui, aí, uma vez ele tendo preenchido, ele vai partir para os próximos, né? Próximos campos. Chegando aqui, ele encontra um resumo de tudo que foi preenchido, separado por áreas. Se por acaso ele preencheu aqui alguma dessas áreas e encontrou alguma coisa que ele queira editar ou modificar, ele pode ou voltar por aqui, ou ele pode editar esses campos separadamente e direto ao campo que ele errou, porque para ele não ter que voltar, por exemplo, várias vezes aqui, pode vir aqui no primeiro, voltar aqui. Aí depois é claro que ele vai ter que preencher e voltar de novo a essa área aqui.
Aqui, esse foi um ponto específico que eu estava discutindo recentemente com o James, porque esse elemento, né, ele não possui, assim, um tratado para ele específico como os campos de input, um texto. Então, a gente adaptou um texto aqui que está dentro de um container, onde tem uma lógica do campo visível desse container, para poder trazer para a gente, caso ele não preencha esse campo, por exemplo, se ele clicar aqui em requisitar sem preencher, aí vai aparecer essa informação de que esse preenchimento é obrigatório. Aí, uma vez preenchendo, ele vai receber uma mensagem do código aqui. Lembrando que isso aqui é um MVP, né, gente? Essa aqui é uma primeira versão, essa aplicação ainda vai crescer ainda. É um produto mínimo viável, assim. Então, eu não preenchi todos os requisitos, algumas pessoas fizeram mais, outras, cada um chegaram num nível aí das requisições, né? Mas eu não consegui fazer aqui uma outra tela que faz acabei deixando essa parte, porque também fiquei um pouco aí ocupado com as certificações, então não consegui preencher todos os requisitos. Mas aqui ele volta para a tela inicial, teria que ter uma outra tela de confirmação, que eu vou construir ainda futuramente. O fluxo não seria voltar para essa tela, seria uma tela de confirmação. E aí a gente passa para o back-office. O back-office é outra aplicação, que já é uma aplicação interna, né, que já tem outro tipo de estilo, né, porque aqui a gente tem outro tipo de usuário, que é um usuário interno. Aqui nós criamos 3 roles. Tem a role de uma pessoa que pode entrar e ver tudo. Só para lembrar também aqui que eu tive que fazer uma customização nessa página de login, né? Que a gente esquece sempre dessa página de login, né? A gente lembra todas as outras páginas, mas a de login a gente esquece. E ela sempre vem aqui preenchida todo o background com a cor primária, né? Então, às vezes eu não gosto muito disso, eu sempre modifico aqui, porque eu acho que a cor primária ela deixa muito pesado, assim, é muita cor, né? E a cor dentro da usabilidade, das boas práticas de UX, é para te chamar a atenção de alguma coisa, né? Então, quando você tem muita informação ali de uma cor muito que vai chamar a atenção, né? Como o vermelho já chama mais atenção, então eu decidi botar aqui uma cor mais neutra. E retirei também aquele sample user que fica aqui, porque isso é uma aplicação interna. Vou logar com o meu usuário, que é o master, né, que pode ver tudo. Na minha dashboard, que também está em construção, eu coloquei aqui uns atributos agregados que eles calculam ali o total de pedidos novos, os que estão sendo analisados e os que foram aprovados. Aqui tem uma construção diferencial que é essa de que esse é novo e não foi atribuído. Esse é novo e já foi atribuído. Então, ele já tem aqui um outro ícone diferente. Então, isso é tudo através do CSS com estilo o CSS aplicado à lógica condicional, né? Aí o paradigma da aplicação reativa, né? Aí tem aqui, nos menus eu tenho todos os menus que eu posso aceder. Já na outra role, que é a role de gerente, o gerente ele não tem acesso aqui ao portal do analista, ele tem acesso ao dashboard, que é a primeira página. Como gerente, ele vai ter acesso ao dashboard e ao portal do gerente. E com as mesmas, o dashboard é uma página de entrada, né, que tem ali dados estatísticos, informações mais importantes, e a página do gerente mesmo pode ser acessada pelo menu ou pode ser acessada por esse botão. Esse botão aqui, ele está diferenciado em cada uma das páginas. Na página de gerente, você tem aqui atribuir pedidos. Na página de analista, já é ver meus pedidos. Então, são 2 botões que estão dentro de um condicional, de um if de tela, né? Não um if da lógica, um if de tela, e está programado ali para mostrar uma tela diferente para cada usuário. O gerente vindo aqui, navegando para atribuir processos, ele tem aqui já filtrado por data,
o último pedido está aqui, os novos pedidos estão aparecendo em sequência, todos os novos em sequência, então estão filtrados aqui. Ele pode, nesse campo de busca, buscar pelo código, ele pode buscar pelo NIF, ou ele pode buscar pelo nome. E ainda pode, através desse button group, que deu bastante trabalho aqui, filtrar pelos novos, pelos que estão sendo analisados, pelos que foram aprovados. Clicou pelos novos, ele vai atribuir a um analista. E aí, aqui, eu decidi fazer essa lógica na mesma página, porque normalmente isso é feito numa página de detalhe, para navegar. Mas como é uma ação só de atribuir, eu achei que seria mais amigável para o usuário esse fluxo de ter isso abrindo na mesma tela. Aí aqui ele pode escolher o analista que atribuir. Eu penso que no futuro, para evoluir essa aplicação, por exemplo, tem um gerente, são duas assinaturas para alguma coisa, nunca é uma assinatura só. Então, assim, essa não é uma ação supervisionada. Se já tinha um analisado pelo analista aprovado e ele quer modificar isso, ele consegue modificar aqui também. Pode rejeitar ou pode voltar para análise para isso voltar para o analista. Uma vez ele atribuindo, ele pode modificar aqui também para analisando, e aí quando eu clico aqui, a tag vai mudar a cor e vai mudar o nome. Agora, no fluxo do analista, uma vez ele entrando, ele encontra a mesma página de dashboard. Aqui, quando ele entra na parte dos meus pedidos, ele encontra aqui uma mensagem que está com uma lógica por trás do horário que ele entrou, para dizer boa tarde, boa noite ou bom dia, e o nome do usuário aqui. Cada usuário vai ter o seu nome, né? E aqui também ele pode fazer o mesmo filtro por novos, por analisados e por que estão em análise e que estão aprovados, ou então pode ver todos os pedidos. Uma vez que ele vai aprovar, vai pegar um registro novo para analisar, ele entra numa página de detalhe que tem aqui o número do código, o status desse pedido e uma construção com todos os dados aqui em tela que ele pode analisar para poder aprovar isso. E no final aqui ele vai, de forma visual, já ver essa questão da taxa de esforço. A taxa de esforço é a relação entre o valor da prestação, né, com o que ganha. Qual a porcentagem que é a prestação das entradas desse usuário que está pedindo o empréstimo. Então, aqui tem 3 níveis, né? Tem o nível médio, alto, baixo. No caso aqui, ele se encontra no nível médio, né? Então, essas cores aqui vão ser apresentadas até 30%, essa cor é verde. E a partir de 30%, depois eu vou entrar no outro ali para mostrar, a cor é vermelha. Aí, uma vez eu clicando em aprovar, eu tenho aqui a mudança para aprovado, a mudança do background para verde e os botões somem aqui. Aí só para mostrar então essa diferença aqui você só pode verificar aqui o círculo com a porcentagem e em vermelho. E faltou aqui também nessa página aplicar a mesma lógica que eu fiz lá, que eu confesso que eu fiz as coisas aqui um pouco às pressas aqui. Concluindo aqui,